Olá pessoal, se olharmos aqui a versão 2.90.1, que é a versão oficializada até o momento, clicando fora, na opção de adição de objetos, vocês vão ver que existe um recurso aqui chamado Volume. Ele vai nos permitir a gente importar arquivos do tipo VDB, que são aqueles arquivos que simulam simulações volumétricas, a exemplo de fogo, fumaça, nuvens, líquidos, etc. Tá? Mas nós temos também o recurso Empty, que vai permitir que a gente gere esses efeitos usando determinados objetos acrescentados na área. Mas aqui na versão 2.90.1, que é a versão até o momento oficializada, ao acrescentarmos o Empty, se vocês entrarem aqui no recurso de modificadores, vocês vão perceber que nós não temos ainda implementados os efeitos possíveis para fazer o uso com o Empty. Isso vai ser possível então a partir da versão 2.91, que está prestes a ser lançada aí pela Fundação. Essa versão, para quem quiser experimentar, ela está disponível lá no site do fornecedor. Como é que eu baixo, Luciano? Se vocês entrarem no site blender.org, www.blender.org, vocês vão ter acesso à área que vai permitir vocês baixarem aqui o download da versão atual. É só vocês clicarem. Ele vai levar vocês aqui para uma janela, onde tem a versão 2.91 e as versões para os demais sistemas. Mas se vocês correrem essa barra aqui até embaixo, vocês vão ver que existe uma opção chamada Go Experimental, ou o foguetinho. Então, se nós quisermos ver as versões que estão sendo criadas para futuras oficializações, basta vocês clicarem no foguetinho. Vocês vão ser levados aí para uma janela onde tem as versões em andamento, que é a versão 2.91 beta e a versão 2.92 alfa. É isso mesmo, pessoal. Teremos aí algumas versões já para serem elaboradas e lançadas aqui junto ao site. Então nós temos aqui a versão para o Windows, para o Mac e para o Linux. Como o meu sistema é o Windows, eu vou baixar esse arquivo aqui da versão Windows, que está em 64 bits. Ele tem aproximadamente 196 megas. Como eu não tenho como instalá-lo, pois ele vem compactado, eu vou baixá-lo, descompactá-lo em um diretório no meu equipamento e com ele descompactado, eu vou ter acesso aqui à pasta descompactada e sem precisar instalar, eu vou clicar aqui em Blender para executar o arquivo. E como a minha placa, o meu adaptador gráfico, ele não é totalmente enquadrado com a OpenGL 3.3, eu vou ter algumas dificuldades em relação a certos recursos. O meu adaptador gráfico aqui, ele é o Intel HD Graphics 2.5 com o driver de vídeo atualizado até o momento, que me permite usar aqui o Blender. Clicando em Continue, ele vai acessar a área do Blender, mas eu não vou ter acesso a certos recursos. Então, é assim que virá a interface experimental 2.91. Aqui a gente pode fazer a adequação usando a linguagem que nós queremos, o tipo de atalho que nós queremos, selecionando o botão esquerdo como padrão, o spacebar como player ou como outro tipo de recurso desejável, e aqui alguns temas disponíveis que a gente pode alterar para dar outra forma a essa interface que vocês estão vendo aí. Aqui, como eu tenho a versão 2.90 atual, ele pode carregar as configurações anterior, ou eu posso simplesmente clicar em Save News e dizer que eu quero da forma como ele aparece aí. Então, clicando fora, eu tenho acesso à área da nova versão, que é a 2.91, que está em modo beta, do qual eu posso usar para entender essa ferramenta aí que nos aguarda. O que eu vou fazer aqui é só excluir o objeto cúbico com a tecla X e vou adicionar nesse exemplo aqui um objeto que pode ser um Monkey. Ele é um objeto mais complexo, eu vou usar aqui um Ctrl 1. E agora a gente pode adicionar na nossa área o objeto aqui, que é o objeto volumétrico Empty. Com esse objeto aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer com o nome de Volume na nossa janela Outliner. E agora, se vocês olharem aqui na opção de modificadores, vocês vão ver que já existe o modificador Generate e o de deformidade usando esse volume aí. Então, o primeiro passo é a gente usar o Mesh to Volume
para acrescentar e nós vamos ter que definir quem é o objeto que nós queremos fazer o processo do empty nesse conjunto aqui. Então nós vamos ter que selecionar o conta-gotas e selecionar quem? O objeto, que é o Suzane. Ele cria um ambiente aqui, que é um domínio, e vocês já vão ver ó, que ele traz o aspecto de volume aqui no efeito. Se eu, por enquanto, quiser aqui com o olhinho clicar e tirar aquela Suzane de vista, vocês vão ver que eu gero uma nuvem aqui ó, com aquela forma do objeto, que é o objeto que vai nos dar condições aqui de gerar a nuvem que desejamos. Então isso torna prático aqui o nosso recurso de gerações de nuvens, mas nós podemos também usar texturas procedurais, clicando aqui ó, em modificadores e acrescentando o volume Displace. Nós podemos selecionar aqui no Texture Properties alguma textura procedural, clicando em New. Ó. Aqui eu vou definir um tipo de textura, posso usar aqui Clouds como exemplo. E essa textura, voltando lá à guia de modificadores, eu posso atribuir a ela na seleção aqui do efeito que eu preciso. E aqui eu posso dar força, posso dar densidade usando esses modificadores. Posso deixar aqui com 5, por exemplo. Eu dou mais intensidade à geração do volume que nós criamos aqui. E interessante é que esse aspecto volumétrico ele pode ser acrescido de uma malha para fazer o efeito que a gente pode gerar aqui com simulações que vão gerar explosões, fogo, fumaça, etc. Então, se eu vier aqui adicionar uma mesh plane na área, ativar o move e trazê-la para cá, eu poderei voltar minha atenção agora com ele selecionado aqui para a guia de modificadores, clicar em Add Modifier, e aqui se eu correr, encostando o cursor na setinha, vocês vão ver que existe agora um modificador genérico do tipo Volume to Mesh. O que isso implica? Se eu clicar aqui, eu vou definir que eu quero utilizar aquele volume que eu gerei lá para fazer o efeito usando esse recurso do plano. Então, com o conta-gotas, eu seleciono o volume e veja que essa forma que vocês estão vendo aqui, ela passa a tomar forma daquele volume gerado aí, ó, com aquele efeito de nuvens que eu criei anteriormente. E aqui eu posso fazer os limites para determinar aqui uma melhor ou maior desintegração, uma adaptabilidade ou até mesmo usar o Smooth para fazer aqui o afinamento da malha gerada com efeito. Então, é um recurso que nos promete aí vitaminar a criatividade. Vamos aproveitar aí essa versão 2.91, caso vocês queiram usá-la experimentalmente. Fica aí a dica e vamos aguardar a versão oficial já para a gente começar a fazer alguns tipos de efeitos possíveis usando esse recurso que promete muito. Até o próximo tutorial.